Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será Viva com propósito. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Há uma frase que diz: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Lewis Carroll. Muitas pessoas ao redor do mundo estão divagando, ou seja, estão vivendo sem direção, sem responsabilidade e sem propósito. E esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja o que disse o apóstolo Paulo, registrado em 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler dos versículos 18 ao 20, que diz o seguinte: Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta ao corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Como vimos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso devemos tratá-lo com seriedade e temor a Deus, pois Jesus pagou um alto preço, que foi sua própria vida, para que hoje você tivesse vida, fosse liberto e salvo. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 5, vamos ler dos versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E Efésios capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Viver com propósito é viver com responsabilidade, buscando em tudo agradar e glorificar a Deus através dos nossos atos. Pois, como está escrito em Efésios capítulo 1, dos versículos 4 ao 8, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Deus te abençoe.